boa noite. A gente está começando aqui mais um evento hoje da nossa Câmara de Mecânica, do IEP, com temas de tecnologia e segurança embarcada nos caminhões. A gente costuma aqui no início falar um pouco dos nossos próximos eventos. Amanhã lá no Centro de Eventos do IEP, com transmissão simultânea, a gente tem o lançamento do livro Memórias de Curitiba. É um livro contando com a presença, inclusive, de várias autoridades, o nosso vice-governador, etc., lá no IEP. O evento é gratuito. E o próximo evento que nós temos também no dia 31, com o engenheiro Eduardo Ciarra, um café da manhã às 7h30 lá no IEP, no nosso centro de eventos, também tem transmissão simultânea. Temos visita a Foz do Iguaçu, para a Ponte da Integração, temos uma série de eventos aí programados para frente. A gente vai passar rapidamente um vídeo institucional para mostrar, pode rodar, Bruna, por gentileza, para a gente ir mostrando algumas dos benefícios de se tornar associado do IEP. Nós temos lá no IEP uma série de benefícios hoje para os nossos associados, planos de saúde com desconto. Planos de saúde com desconto, planos odontológicos. Nós temos um plano hoje de benefícios muito amplo, com desconto até em veículos, para compra de veículos. O associado do IEP consegue descontos, farmácias, planos de emergência médica. O IEP está com uma ampla gama de atividades aí, novidades para os nossos associados. Você consegue se associar ao plano de previdência da Copel, sendo associado do IEP, plano de previdência. Descontos em escolas de idiomas, desconto em escolas de aperfeiçoamento. Nós temos o nosso mestrado junto com o LACTEC, né? O IEP é um dos associados do LACTEC. Nós temos um mestrado na área de tecnologia em conjunto com eles. E todos os nossos eventos, existem inúmeras oportunidades, eventos culturais, técnicos, né? As visitas técnicas, por exemplo, são exclusivas para associados. Eu tenho certeza que se vocês buscarem todos os benefícios que nós temos hoje, na mensalidade, anuidade, no caso, mais do que se paga. Pode parar, Bruna, por gentileza, o vídeo. E rapidamente, mais um vídeo, se consegue ali, Bruno? Esse é o lançamento do nosso novo plano de benefícios, né? É um videozinho rápido. Vamos rodar rapidamente. IEP Benefícios. Novo programa do Instituto de Engenharia do Paraná, direcionado para convênios e parcerias. Este programa tem por objetivo trazer aos seus associados descontos e oportunidades exclusivas. São diversas empresas conveniadas, que oferecem cursos técnicos em entidades de ensino, escolas de idiomas, empresas da área de saúde, academias, turismo, lojas, artigos para pets, entre outras. Gostou? www.iep.org.br. Acesse o nosso site para saber mais. Bem, então ali estão alguns programas que nós estamos lançando, tem banco de oportunidades, hoje tem uma série, tem podcast na área de tecnologia, então na diretoria técnica, né, eu sou diretor técnico hoje do Instituto, tem uma série também de atividades aí rolando, inclusive essas que a gente mostrou. Eu agradeço inicialmente, então, para a nossa palestra de hoje, o Douglas Giner, que é nosso coordenador novamente, né, a Ingrid, que puxaram essa palestra hoje, e a presença do Rafael Urbano. Rafael é nosso palestrante de hoje, é engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal e pela Université de Tecnologie de Troyes, na França. Pós-graduado em gestão de projetos pela FAI, cursando MBA executivo em gestão estratégica e econômica de negócios na FGV. Trabalha atualmente como engenheiro de vendas de caminhões na Volvo do Brasil, responsável pelos mercados de importação privada na América Latina, é especialista em tecnologia de segurança veicular, implementação de veículos e eletrificação de veículos pesados. Muito obrigado pela presença, Rafael, a palavra está contigo. Oi, boa noite a todos. É muito prazer em estar aqui, agradeço o convite, que bom que deu tudo certo para a gente conectar hoje. Como você falou, eu sou engenheiro de vendas na Volvo do Brasil, trabalhando com caminhões. Montei, então, uma apresentação aqui que espero que seja muito importante para todos que vão ouvir, porque é um tema muito importante para a nossa empresa, para a Volvo, né? Trabalha um dos conceitos fundamentais da marca da Volvo, que é segurança.
e como que a segurança foi evoluindo ao longo do tempo até chegar na tecnologia que temos hoje. Então eu vou apresentar minha tela aqui para vocês e falar um pouco da Volvo também, como que a empresa está posicionada hoje. Bom, eu acho que está projetando já, né? Tá sim, aham. Se tiver algum problema, me avise. Então, assim, eu sou engenheiro de vendas e gostaria de explicar um pouco mais o que faz um engenheiro de vendas, né? Porque às vezes algumas pessoas ficam confusas de um engenheiro na área comercial. Mas, basicamente, quando um produto começa a ter uma complexidade maior para ser vendido, ele precisa de algum técnico que apoie comercialmente a venda técnica desse produto, né? Qualquer tipo de produto. Então, a gente entra com uma área de especialistas do caminhão, no caso. A Volvo também tem engenheiro de vendas para ônibus. E somos um grupo em que temos várias especialidades. Então, quando um cliente busca uma especificação para a operação dele, uma especificação para otimizar uma disponibilidade do caminhão, para otimizar um consumo de combustível, a gente entra para fazer um estudo e trazer a melhor situação para o cliente, né? Tanto comercial quanto técnica, a gente engloba todas as nossas possibilidades, formula um caminhão, que hoje a gente tem várias, nós chamamos de variantes, né? Nós temos um conjunto de itens que podemos agregar no caminhão para trazer o maior benefício para o cliente, né? Às vezes muita coisa que serve para um cliente não vai servir para outro. Então a gente faz esse estudo, temos várias ferramentas para isso, inclusive essa semana eu acabei de voltar de um implementador, onde a gente faz um estudo de implementação do veículo mais uma carroceria, e eu estava nos nossos colegas aqui da Facchini em São José do Rio Preto, né? Então estou fazendo essa live com vocês aqui no caminho. Então aqui nós vamos falar brevemente da Volvo, só porque talvez nem todas as pessoas saibam alguns detalhes, mas a Volvo é sueca, né? Foi fundada em 27, e hoje já tem operações em mais de 190 países, com fábricas espalhadas no mundo todo, inclusive em Curitiba, inclusive em Pederneiras. Tem mais de 100 mil funcionários no grupo todo, no mundo inteiro, e esse é o faturamento expressivo em 2020. O que a Volvo Grupo faz? Faz caminhões com várias marcas, Volvo, Renault, Mack, faz equipamentos de construções pesados, tratores, máquinas de construção pesadas, caminhões articulados, Volvo, Terex, SDLG, faz motores marítimos, que chamamos de Volvo Penta, motores estacionários também, da Volvo Penta, motores a gasolina e a diesel. Tem serviços financeiros, no Brasil nós temos o Banco Volvo, né? E também fabrica ônibus, em alguns países também fabrica ônibus com a carroceria, né? Como a Prevost e a Nova Bus, que a Volvo fabrica o conjunto completo. No Brasil é só o chassi que a gente fabrica, né? Inclusive em Curitiba. Essa é uma foto do nosso prédio comercial aqui em Curitiba. E o Grupo Volvo hoje tem instalações no Chile, na Argentina, no Colômbia e no Peru, com instalações próprias, mas tem importadores privados na América Latina inteira, que eu, inclusive, cuido da exportação para esses países, com a engenharia de vendas. E fábrica em São Paulo com máquinas, e em Curitiba fabrica-se caminhões, ônibus e motores, e cabines para esses caminhões também que vão ser montados em Curitiba. Toda a instalação da Volvo está em Curitiba, na parte de caminhões, engenharia, tem mais de 3.700 funcionários hoje, então essa é a nossa planta. Isso tudo que fabrica em Curitiba, né? Caixas de câmbio, cabines, motores, toda essa linha de caminhões e chassis de ônibus. Então, o tema de hoje é segurança e tecnologia embarcada nos caminhões. E segurança é um dos pilares da marca, como eu falei antes, e é um dos compromissos, né? O que quer dizer isso? É porque a Volvo se importa com o trânsito e com o que os caminhões impactam nas cidades. Então, por isso que a gente tem ele como um dos 3 pilares mais importantes, além de segurança, qualidade e meio ambiente, né? Então, os produtos têm que ter qualidade, têm que ter respeito ao meio ambiente. Basicamente, tem números que assustam, mas o trânsito mata mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. Só no Brasil, quase 30 pessoas por dia morrem.
Inclusive, hoje, tragicamente, aconteceu o falecimento daquele Instagramer que estava indo para o Alasca, né, quase chegando no Alasca, e faleceu vítima de um acidente de trânsito, que foi muito triste, né? Então, algumas montadoras se importam, especialmente a Volvo, criando dispositivos que protegem, inclusive programas sociais, que eu vou falar se der tempo, vou ficar de olho no tempo. E tem prioridades, né? Como crianças, por exemplo, crianças, uma parte dessas vítimas no trânsito são crianças de 5 a 14 anos. Mais de 500 morrem todos os dias no mundo inteiro. 80% das pessoas que morrem no trânsito são do sexo masculino e o restante feminino, 20%. A OMS diz que o tráfico de veículos é a ameaça que mais cresce para a saúde humana. E se a gente não fizer nada até 2030, vai ser a 5ª principal causa de morte no mundo. Então, como fabricantes, a gente se preocupa com isso, se preocupa com o impacto que os nossos veículos têm nesse tipo de coisa, né? Então, o caminhão, obviamente, faz parte da nossa rotina e ele faz um importante papel, porque sem ele, especialmente no Brasil, nós não temos mercadorias que cheguem nas cidades, que faça distribuição. A gente sabe a importância que tem da operação de caminhões no nosso país, né? Operação com motoristas, com caminhões de todo tipo de tamanho. E especialmente em cidades que vão crescendo cada dia mais, né? Desde a fundação da Volvo já se fala em segurança. Então, o princípio básico, essa é uma frase do fundador da Volvo, lá em 27, falando que o princípio básico de todo o trabalho do design sempre deve ser voltado à segurança. Por isso que no passado os carros da Volvo, que hoje não é mais do grupo Volvo Cars, mas no passado aqueles carros não tinham o conceito de serem carros bonitos, mas tinha que ser seguro, funcional e robusto. Então, isso a Volvo carrega até hoje, né? Então, são veículos robustos, são veículos seguros, os mais seguros do mercado. A Volvo tem o compromisso de se tratar como uma empresa em que preza pelos 0 acidentes nos caminhões. Então, a meta da Volvo, um objetivo estratégico da Volvo, é que não haja acidentes com veículos da marca em nenhum lugar do mundo. É uma ambição muito grande, mas possível, segundo a nossa empresa. Como que ela vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês o que vem de tecnologia embarcada nos caminhões e a tecnologia que está vindo junto com os caminhões de hoje em dia. Claro que para frente ainda vem muito mais, principalmente em termos de legislação que carregam junto o tema. E normalmente a Volvo puxa o tema de legislação em conjunto com as autoridades, porque ela é um forte influenciador no tema, especialmente na Europa, onde as coisas começam se desenvolvendo antes, né? E considerando isso, de que 90% do erro, da falha, envolve um fator humano, nós temos que mitigar os erros e trazer na máquina para que ela consiga fazer com que a gente evite esse erro humano. Então, basicamente, nós temos vários dispositivos de suporte ao motorista que ajudam ele a condução, né, para mitigar esses erros. E a gente vai ver um pouco mais em detalhes o que é. Por exemplo, uma boa visibilidade traz segurança ao rodar em cidades menores, né, em cidades ou fazendo uma atividade mais urbana. E desse sentido, nós temos sempre desenvolvido artifícios para que ele tenha mais visibilidade, né? A cabine sempre vem ganhando mais visibilidade. No último lançamento que a gente fez, ela ganhou 10% em visibilidade, trazendo janelas maiores, trazendo pilares A, que é esse primeiro pilar da cabine aqui, cada vez mais estreitos, sem diminuir a estrutura metálica da cabine em termos de robustez. As linhas das janelas cada vez mais baixas, que permitem visualização mais baixa no caminhão, para afinar o caminhão, se ninguém nunca subiu, o caminhão pode chegar a 4 metros, mais de 4 metros de altura, né? Então o motorista fica sentado numa posição muito alta em cima do motor, em cima da estrutura metálica da cabine, isso causa uma perda de visibilidade ao redor muito grande. Então trabalhamos bastante para que isso seja sempre evitado com esse tipo de soluções. Os retrovisores também são
objetos que podem atrapalhar a visibilidade, gerando pontos cegos no veículo, né? Então, os nossos retrovisores também são pensados para serem otimizados em termos de ângulo de visão e que sejam mais estreitos possíveis. E isso trouxe, no último lançamento, 10% mais de visibilidade, o que permite você, especialmente em cidades, trazer mais segurança ao conduzir. Aqui mitigamos o que acontece, como que geram acidentes. A falta de visibilidade é o primeiro item, né? Existe realmente, de fato, a dificuldade do motorista ver o que tem na frente do caminhão, ou do lado, especialmente atrás. E algumas cidades, inclusive, estão mais atentas a esse tipo de coisa, né? A cidade de Londres puxa o tema já tem um bom tempo e fez algumas classificações dos veículos em termos de visibilidade. É uma cidade que puxou o assunto fortemente, né? Então ela criou essas divisões por volume de metro cúbico que é possível ser visto pelas janelas. Ou seja, a cidade puxando esse interesse dela em reforçar a segurança na condução urbana, especialmente em veículos pesados. E o nosso caminhão está hoje no nível 3, né? Porque esse nível realmente é ambicioso lá para frente e existem projetos para se adequar ao nível máximo de visibilidade, né? A gente também vem integrando cada vez mais câmeras nos veículos, câmeras de vigilância, câmeras com ângulo aberto, para que seja possível auxiliar o motorista com esses dispositivos auxiliares de visão. Isso ajuda muito e nós criamos alguns pacotes que permitem o cliente configurar o caminhão conforme ele quer posicionar as câmeras, né? Então essa câmera é no mais novo lançamento, é uma câmera que amplia bastante a visão do motorista. Ele pega uma área de mais de 70 metros quadrados na lateral direita do veículo, onde tem o maior ponto os pontos cegos. Essa pequena câmera projeta a imagem no painel central do veículo. Toda vez que ele liga a seta, ele vai ter essa câmera projetada, né? É uma novidade no mercado, inclusive. O caminhão, ele precisa de uma área de escape em caso do tombamento. Infelizmente, tem acidentes em que acabam com o veículo tombado por ser alto, um centro de gravidade do veículo bastante elevado em relação ao solo, acaba trazendo alguns tipos de tombamento. Então, como o para-brisa hoje ele vem de uma maneira selada, não é possível hoje quebrar um para-brisa, né? Como era possível antigamente. Além dele ser laminado, ele vem colado, então ele não sai mais do lugar. Por isso foi desenvolvida uma escotilha de teto, que em caso de emergência ela sai com facilidade. Além de servir para teto solar, ela abre, né? Enfim. Então hoje é uma escotilha que tem, toda a nossa linha tem essa escotilha de saída. A Volvo desenvolveu um farol inteligente também que eu queria mostrar para vocês aqui, como que ele funciona num vídeo, um vídeo curto, mas que ele acaba explicando mais do que eu falando. Saiu com áudio, mas também que podem me confirmar se saiu com áudio. Se deu algum problema, me avise. At Volvo Trucks, we've always put safety above all else. A prime example of this is our LED lights with adaptive high beam that provide far better nighttime driving conditions. When the camera detects other vehicles, the adaptive high beam switches off the LED segments that would otherwise dazzle drivers of vehicles ahead. Então, eu vou explicar aqui porque acabou que esses vídeos são em inglês, mas o que o veículo está fazendo? Ele tem um farol que é constituído 100% em LED. Então, esses faróis aqui, hoje, a projeção em luz baixa e alta é inteira em LED. E esse veículo está trazendo um LED inteligente, né? É uma solução inédita no mercado. Em conjunto com a câmera de vigilância da rodovia, o veículo identifica outros veículos e conforme a posição do veículo que vem à frente, ou no sentido contrário, ele apaga o segmento de LED para não ofuscar essa pessoa que vem no sentido contrário. Então, ele de maneira automática e inteligente, ele vai apagando os segmentos de LED conforme a necessidade. Por exemplo, nesse caso, ele vai identificando e apagando o segmento e acendendo para o motorista sempre ficar com a máxima visibilidade. É um conceito novo também de farol que veio agora nessa nova linha de caminhões. Opa.
Então, como eu expliquei, ali usa uma câmera, ele tem segmentos de LEDs posicionados de forma estratégica e evita ofuscar, né? Também desenvolvemos um freio de descida. Então, o caminhão, quando entra numa descida, existe hoje um botão. Você aperta um botão, programa uma velocidade de descida, o caminhão vai seguir aquela velocidade de descida, modulando conforme a necessidade do veículo, sem interação do motorista, para ele chegar na velocidade que o motorista programou de descida. Então, ele vai usar, nos caminhões, existe um freio motor muito potente, no caso da Volvo, de até 510 cavalos. Então, o caminhão, ele pensa qual freio que ele vai utilizar, se é um retarder, o caminhão tem também a possibilidade de um freio auxiliar de retarder hidráulico, utiliza o motor para fazer o freio motor de 510 cavalos, e se não for suficiente, dependendo da carga, ele ainda pode aplicar o freio de serviço nas rodas de maneira automática para chegar nessa velocidade. Aí eu vou entrar num conceito aqui que talvez explique um pouco mais como que é a estratégia de veículos de passeio e de caminhões também em termos de desenvolvimento de dispositivos de segurança. A Volvo trabalha dessa maneira e todo mundo que eu conheço na indústria automotiva também aborda a segurança de uma maneira ativa e passiva. Aqui explica um pouco mais o que significa esse conceito. Bom, o que a gente viu aqui, então, são testes, crash tests feitos, e a Volvo é a empresa que mais testa a destruição de cabines no mundo, para justamente ter a cabine mais segura. E então o conceito aqui é que depois de uma batida, depois de um crash test, é analisado toda a consequência do teste para saber onde que devem ser utilizados reforços e onde que ficaram pontos mais críticos. O conceito basicamente de segurança ativa e passiva é que a segurança ativa ela age o tempo todo com o motorista. Então ela é utilizada até um incidente, um possível incidente. Então a partir do momento em que há um choque, que há um acidente, a segurança passiva entra em ação, né? Então, para dar um exemplo de segurança ativa, a gente vai ver vários dispositivos na sequência aqui que foram desenvolvidos, como frenagem de emergência, como LKS, que a gente vai explicar o que é, ACC, que é o piloto automático adaptativo. Então, tem vários dispositivos de ajuda a mitigar essa possível colisão. Não tendo sucesso em mitigar a colisão, ocorre o dano, e depois do dano vem toda essa segurança passiva, como proteção da cabine, uma cabine reforçada, um interior seguro, um interior em que as coisas não vão cair em cima das pessoas quando bater, não vão se desintegrar, não vai pegar fogo. O airbag é um exemplo de segurança passiva, né? Você você só vai utilizar ele em caso de colisão forte. Então, ele fica lá guardado até o momento em que há a colisão. Esse é o conceito de segurança passiva.
Existem também proteções em volta de um chassi de um veículo desse tamanho que protegem contra intrusões, né? Se você tem uma batida num caminhão desse, o que a gente quer é que nada entre embaixo dele para ele não subir e acabar amassando e dificultando o acesso às vítimas, por exemplo, né? Então são feitas proteções que absorvem o impacto e não permitem que isso entre embaixo do caminhão. E os materiais têm que ter uma absorção de energia muito forte, né? Então, esses materiais da cabine, especialmente a lataria delas, tem materiais de deformação que são projetados para aquele tipo de deformação, que protegem o interior, que protegem a cápsula, né? A gente vai falar da célula de sobrevivência da Volvo. E depois também existem várias coisas que podem acontecer em caso de colisão no veículo desse, como a saída de emergência, uma chamada automática, já existem veículos que fazem isso, né, depois que aconteceu. Existe o registro também de alguns códigos de falhas depois de um tipo de colisão, para que haja depois uma análise desse tipo de acidente, e a Volvo faz análise de acidentes também para entender se foi causado por conta do produto ou se foi um fator humano, né, e como que isso teve interação com o veículo. Vou explicar depois como que é essa equipe. Então, por que a gente fala que a cabine da Volvo é a mais segura do mundo? É porque existe uma demanda legal, que é uma ESE, uma norma que estabelece testes de resistência de cabine. Todas as montadoras têm que passar por esse teste, e a Volvo, além disso, faz uma série de outros testes que não são mandatórios, mas a Volvo faz, inclusive com dificuldades acima do normal. O teste sueco de impacto é aquele teste que vocês viram no vídeo, teste de barreira, e a Volvo vai fazendo os diferentes testes com a mesma cabine, para provar que a resistência da cabine é grande, mesmo após várias colisões. Então, normalmente, os fabricantes utilizam uma cabine para cada teste, e a Volvo usa uma cabine para todos os testes, para mostrar que realmente a estrutura aguenta muita carga em cima dela, né? Então, essa estrutura que a gente chama de célula de sobrevivência é uma estrutura metálica, que é essa que a gente colocou na imagem, com várias proteções, com vários reforços de materiais de alta liga e zonas de deformação, onde você tendo a colisão, ela vai sendo programada, projetada para determinado ponto da cabine. Então, em um momento em que a cabine bate de frente, ela tem absorções laterais para que o interior seja sempre protegido, que é onde onde vai estar o motorista, os acompanhantes. Então, essas pessoas que nós queremos proteger. Então, a cabine muitas vezes pode estar inteira destruída, mas aquele habitáculo interno está protegido. E normalmente, se vocês verem alguma cabine batida, Volvo, vocês vão ver esse habitáculo interno, que está especialmente em vermelho ali, ele vai estar mantido, que é uma estrutura muito resistente. Então, esses reforços incluem também a sustentação da cabine, né? A cabine é projetada para uma projeção após uma colisão. Isso ajuda a absorver o impacto da colisão, para que não haja aquele choque dentro da cabine, né? Em automóveis de passeio, por exemplo, o banco é projetado para absorver esse impacto, para não projetar na pessoa e não ter aquela ricocheteada, e as pessoas muitas vezes podem desmaiar por causa daquele impacto no cérebro. O cinto de segurança é um dispositivo que foi inventado, o cinto de segurança de 3 pontas foi desenvolvido, inventado na década de 50 por um engenheiro de segurança na Volvo, na Suécia. Não era um engenheiro sueco, era um engenheiro de segurança para desenvolver esse sistema de segurança. Ele desenvolveu o cinto de 3 pontas. Em 1959, essa patente foi liberada pela Volvo para todas as montadoras poderem utilizar esse dispositivo. Desde então, no começo foi bastante difícil de introduzir, né? Não sei se é da experiência de todos, mas o cinto 3 pontos teve bastante resistência das pessoas em usar. Inclusive hoje, né, motoristas ainda acham que é um dispositivo que atrapalha a vida dele. E para isso a gente também cria novos dispositivos que ficam apitando lá no painel se o cara não põe o cinto de segurança. Se ele não afivelar, vai ficar apitando lá no painel. Isso também começam a vir com legislações, né? As legislações também carregam esses dispositivos, apesar de que no começo a Volvo introduziu por conta, né? Tem vídeo também mostrando a função
a função do cinto de segurança. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só achar aqui o vídeo. Achei. Projetar de volta a tela para vocês. Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa no chat. Agradeço a participação das pessoas que estão conectadas. Podemos conversar mais sobre outros temas também em outras oportunidades, mas é um tema importante, né? É um tema que eu apresento várias vezes para clientes, faço treinamentos de segurança, então, como um primeiro bate-papo, acho que seria legal mostrar esses valores nossos, mas se tiverem perguntas, a gente pode responder depois também, se for o caso, mas podem colocar aqui que eu vou dar uma olhada. Já estou com o vídeo aqui, vou voltar à tela. Every journey as safe as possible. Opa. Então, o cinto de segurança completa 60 anos, né? Como eu falei, ele é de 59, já tem mais de 60 anos de desenvolvimento e que já salvou muitas vidas, né? Tem um vídeo também aqui que mostra a importância dele no teste de rollover, que é um teste de capotamento, né? Que é justamente esse aqui, já vou passar também. Reparem os dois bonequinhos no caminhão. Um já saiu fora da cabine, né? Vou voltar aqui para a apresentação. E esse dado é muito forte, né? Impactante. O cinto de segurança teria salvado 50% dos ocupantes em acidentes trágicos. Então é um número que resulta em um resultado, teria um bom resultado, né? Caso. O airbag também é um dispositivo que é amplamente usado hoje em dia, já virou legislação, né? E a Volvo oferece o airbag no volante como uma proteção adicional passiva. Inclusive, junto com isso, ele traz uma coluna de direção. No caso de caminhões, a coluna é bem extensa, né? Então ele traz uma coluna dentro da cabine e o volante, toda essa massa, com materiais de absorção de energia, né? Então, no caso do impacto, ele absorve a energia ao invés de cair sobre a pessoa, um objeto duro, né? E a mesma coisa vale para os painéis internos do caminhão. Então, os painéis têm materiais que foram pensados em absorver a energia, mesmo se eles estiverem fechados com materiais dentro, com objetos dentro. Tem até foto aqui de um armário depois com... Então, aqui, por exemplo, tinha materiais dentro, ele é projetado para absorver e aguentar
o movimento, né? Assim como em aeronaves que os maleiros são projetados para que não joguem as malas para fora em caso de turbulência. Apesar de que às vezes é tão forte que acaba passando os limites do projeto, né? Então, como já falei das possibilidades das portas, e isso é muito importante, a possibilidade de abrir a porta no final, depois de um acidente, né? Vocês vão reparar, se verificarem algum automóvel Volvo em um acidente, ou uma cabine de um caminhão Volvo envolvido em um acidente, vocês vão reparar que normalmente a porta abre após o acidente, porque toda a estrutura em volta absorve a energia para a porta poder ficar numa posição em que ainda vai ter uma boa saída, né? E a dificuldade de saída das vítimas é grande em caso de acidentes. Às vezes fica todo esse habitáculo trancado. Tem que vir um bombeiro cortar e serrar essas portas. Então, é muito importante esse estudo de abertura de portas. E a gente faz esse tipo de teste. Fazemos vários testes de colisão frontal para comprovar lá acontecendo o acidente, como que é feito. Isso é tudo feito dentro da Volvo na Suécia. A cabine sendo projetada para trás ali no vidro da direita, justamente absorvendo essa energia, né, totalmente projetada para isso. Feito em vários ângulos, são várias cabines. As cabines são testadas desde a década de 70. Então a gente está num nível de maturidade muito grande no tema. Outros diversos testes feitos aqui como segurança passiva, né? Simulações computacionais é algo que veio também depois da década dos anos 2000, muito fortemente, que permite não ter tantos materiais sucateados depois de testes, né? Então, primeiro faz um teste computacional que vem vindo cada vez mais forte, mais realidade nesses tipos e muito próximo à realidade, né? E aqui um exemplo do que eu tinha falado antes, de um veículo que tem o sistema de anti-intrusão. Essa anti-intrusão, então, protege os outros, não protege o caminhoneiro. O caminhoneiro, nesse tipo de assunto, não tem nada a ver. Então, ele protege veículos pequenos, que têm normalmente uma frente mais baixa, tem a possibilidade de entrar embaixo de um caminhão e acaba sendo uma navalha, né? Porque um para-choque desse, ele afundando a frente do carro, que muitas vezes vem freando, então a dinâmica é essa. A frente do carro vem baixa, o caminhão também vem numa posição mais alta e acaba como uma guilhotina aqui. Se ele tem esse sistema de anti-intrusão, para-choque que absorve essa energia, ele vai evitar que esse automóvel pequeno fique embaixo, né? Como nessa foto aqui, isso aqui é com certeza uma fatalidade. Esse tipo de coisa que eu estou falando para vocês é estándar em todas as cabines Volvo fabricadas no mundo inteiro. Aqui mostra um pouco do sistema, como é que é, onde é que estão os reforços, as peças que fazem essa absorção e um teste que vai ser feito ali, né? Por conta do horário eu vou dar uma pulada. Esse é o teste sueco, é bem famoso na Suécia esse teste, é um rolo gigante que bate na cabine de frente. E desde o final da década de 60, em 69, como diz ali, foi criado um grupo de estudos, um grupo de pessoas que fazem estudos sobre acidentes. Eles vão até o local, eles estudam a dinâmica do acidente, veem qual é a causa daquele acidente. Inclusive, no Brasil, nós temos uma equipe que faz esse tipo de serviço também quando solicitado, quando o cliente pede, ou quando realmente é algo que, né, a gente suspeita que tem algo errado. Quando envolve um veículo muito novo, né? Então essa equipe se desloca, analisa o ambiente, analisa a dinâmica do acidente e traz um relatório. Então desde 69 vem sendo feito um relatório de análise de acidentes, classificando todo tipo de acidente encontrado e gerando relatórios de estatística e de pontos de fragilidade no caminhão. Então, desde a década de 69 é feito isso, reforçando o nosso produto. Eu vou acabar passando, porque senão tem bastante vídeo desse sistema aqui, nós temos bastante coisa pela frente. Tá? Agora, falando em segurança ativa, são dispositivos que a gente mais utiliza no dia a dia, né? É o piloto automático adaptativo, que às vezes tem alguns automóveis que já trazem. O caminhão trouxe isso lá atrás. O caminhão tem a possibilidade de uma direção elétrica que faz a correção do caminho, vou mostrar.
Vários dispositivos vêm antes até em caminhões, para depois serem lançados em automóveis, que mostra que o tema de caminhão, de veículo pesado, é muito crítico para a nossa segurança de todos que estão em volta, seja um pedestre, um ciclista, um automóvel, porque realmente um caminhão pode chegar nas rodovias, pela lei da balança, pode chegar a 74 toneladas de peso bruto total da composição. É óbvio que um caminhão desse porte não vai frear numa distância segura se tiver algum acontecimento na frente dele. Então a gente desenvolve dispositivos para frear automaticamente o veículo, para alertar o motorista. Isso tudo é segurança ativa, né? E nessa nova linha de caminhões, que tem bastante foto aí na apresentação dela, foi empacotado um pacote de segurança e oferecido standard nos caminhões, que contemplam todas essas linhas, menos o retarder hidráulico, continua sendo opcional, porque nem todas as operações precisam de mais de 1.100 cavalos de potência de frenado. Por isso continua opcional. Mas o resto, tudo um caminhão tem hoje de série. Um caminhão da linha F, FH, FM, FMX, carregam esses features, esses dispositivos. Então, o freio VEB ainda também tem, o caminhão com potências menores não precisa, então ainda é opcional, mas ele vem com freio de estacionamento automático, ele tira a chave da ignição, o caminhão vai frear sozinho os freios de serviço, né, que em caminhões existem dois tipos de freio, existe o freio de serviço de pé e existe o freio de estacionamento, que com cuícas maiores é feito o acionamento, né, tudo pneumático. Luzes de freio de emergência é aquela sinalização quando o veículo faz uma freada forte, existem acelerômetros no veículo que identificam que ele está freando forte e acendem a luz de emergência dos piscas bem rápido. Freios EBS agora é standard na linha, e é EBS, não é EBD, que muitas montadoras chamam de EBD. O freio EBS, acho que eu vou falar melhor depois, mas é um freio eletrônico, totalmente eletrônico, com acionamento eletrônico na ponta do freio. Quando é um freio EBD, é um freio que envolve a distribuição eletrônica, então ele não é totalmente eletrônico, né? E o nosso, de fato, ele chega na cuíca de freio eletronicamente. O sinal, ou seja, é muito rápido, preciso, e tem várias vantagens nisso, né? Como a automatização da frenagem. ABS, bloqueio diferencial de maneira automática, controle de tração, assistência então a possibilidade de fazer assistência de frenagem e de acoplamento entre o semi-reboque calculado automaticamente a partir desses parâmetros, partida em rampa. O IC é um dispositivo que a Volvo tem também, que mapeia a estrada à frente, e assim ela planejando a rota à frente, antes que o motorista saiba, ela adapta o veículo às situações de subida e descida, né? Trazendo mais segurança numa pilotagem com piloto automático. É um dispositivo que traz até benefício de consumo de combustível, né? Esses são os vários dispositivos que a gente vende, que a gente comercializa, alguns standard, outros comercializados. Então, existe um piloto automático adaptativo, que é o ACC, que tem o vídeo mais para frente falando dele. Monitoramento da faixa de rodagem, o veículo tem uma câmera que fica de olho nas faixas de rodagem para saber se o motorista está comendo faixa, que a gente chama. Se ele está com algum veículo num ponto cego, por exemplo, existem sensores de ponto cego. Existe também detector de atenção, porque é muito comum na operação de caminhões o motorista dormir, o motorista com horas de viagem, aquela monotonia, ele acaba dormindo no volante. Então existem detectores que preveem essa situação e alertam no painel, inclusive reduzindo o volume em casos de progressão da detecção de atenção. Então tem também esse dispositivo, que é de fábrica. O ESP, que é o controle de estabilidade, que a Volvo também foi pioneira no tema, principalmente com o ônibus, né, que evita o tombamento com o auxílio dessa frenagem totalmente eletrônica. E um dispositivo que é exclusivo da Volvo é o freio anti-L, que é mais conhecido também como freios anti-canivete, que no caso de uma composição longa, com semi-reboque, existe a possibilidade do cavalo frear mais que o semi-reboque, e o semi-reboque acabar empurrando o veículo da frente e fazendo ele virar em L, né? É isso que a gente chama de efeito L, efeito
anticanivete. Então, para isso, existe um sistema que automaticamente freia a composição atrás para que ele endireite a linha do caminhão. Esse frenagem de emergência, ele vem junto com um pacote de piloto automático adaptativo, que, ou seja, ele está sempre lendo o veículo à frente, medindo a distância que existe do veículo à frente com auxílio de um radar e uma câmera de vigilância. A câmera monitora o tipo do veículo à frente, então ela identifica se é um caminhão, se é um carro, se é uma motocicleta, se é uma pessoa, se tem uma placa, se tem uma rodovia. Essa placa está lendo, essa câmera lê toda a situação da rodovia e fala assim: eu estou numa rodovia e tem um veículo à frente, eu preciso monitorar, e a partir dessas informações o radar vai medir a distância que está à frente e ele vai tomar os cálculos necessários para frenagem, para manter essa distância, também em piloto automático. Então é uma função muito interessante que auxilia. Por quê? Porque se o veículo à frente parar, o veículo vai parar automaticamente até o 0 km/h. E se o motorista quiser avançar à frente, ele vai apertar um botão e o veículo volta a seguir o veículo da frente. Então, é algo que facilita muito a vida do motorista e traz muita segurança. Ele adapta, por isso que a gente chama de adaptativo, ele adapta a velocidade do veículo em função do da frente. Apesar de você colocar lá que quer andar a 60 km/h, se o veículo à frente tiver a 40, ele vai seguir a 40, né? E aí, apertando um botão, ele volta a seguir o veículo na frente. Com isso, vem também um dispositivo de frenagem de emergência. Então, o veículo identifica que existe um risco à frente, ele vai tomar a atitude de frear sozinho a composição. Para entender isso, tem um vídeo. Tem um vídeo aqui de frenagem. Acho que é esse aqui. Então, existem dois dispositivos. Primeiro, ele avisa que está chegando algo próximo. Depois, ele toma atitude se o motorista não fizer nada. Volvo Trucks has developed its collision warning with emergency brake to include yet another safety feature, Distance Alert. Distance Alert is activated at speeds of over 60 kilometers per hour. It warns the driver via a red light projected onto the windscreen when it detects that the distance from the vehicle in front is less than the selected time gap. This gives the driver a chance to slow down and maintain a safer distance from the vehicle ahead, enabling a smoother ride and traffic flow. But most importantly, it can help prevent collisions, in particular trailer-back accidents, where one truck collides with another from behind. Distance Alert is engineered to further improve safety for all road users and is yet another step toward Volvo Trucks' vision of zero accidents. Então, vocês viram ali que o veículo se adapta à frente, e tem mais esse vídeo aqui que vai mostrar a frenagem. Ele chega a assustar quem está dirigindo, né? Porque o veículo chega muito próximo e, de fato, ele chega próximo porque ele mitiga o risco, né? Ele não salva 100%. Ele evita a colisão, mas a colisão pode chegar a existir nesse caso, né? Assim como todo dispositivo de frenagem automática. Em função do piso e em função de outra coisa muito importante no Brasil, especialmente, que é o implemento, né? A gente tem no Brasil implementos com uma situação às vezes muito precária. O veículo vem recheado de tecnologia, com EBS, com ABS, com sensores, com câmeras, com radares, como vocês viram, e o implemento às vezes é um implemento antigo, com 10 anos de uso, sem controle de quantos quilômetros já rodou,
com freios isolados, acontece muito isso, né? Com eixos com freios isolados, porque tem vazamento. Com pneus, às vezes, de má qualidade, um pneu recapado de má qualidade, e como que isso vai afetar a dinâmica desse tipo de dispositivo de segurança? Obviamente afeta, e o veículo está lendo isso, né? A gente tem também uma interface que faz comunicação com o implemento, que identifica se ele não tem ABS, tem várias outras coisas que o caminhão deixa de fazer, então ele perde se não tiver uma carreta bem equipada. E na Europa tem uma situação diferente, essas carretas contam com EBS, contam com suspensão pneumática e também com freios a disco. A nossa realidade no Brasil não é essa, né? A realidade são freios a tambor. E a diferença entre eles é a eficiência. A eficiência de um freio a disco é muito maior do que um freio a tambor, porque um freio a disco suporta temperaturas muito mais elevadas, né? Um freio a disco, para vocês terem ideia, ele suporta até 550 graus no disco para aguentar ainda o funcionamento perfeito. E um tambor não pode passar de 300 graus Celsius, que ele perde completamente a eficiência, e fora isso ele pode se incendiar, porque ele fica incandescente. Então, e ele demora mais para resfriar do que um disco, né? O tambor, por ele estar mais próximo das rodas, aquela distância de roda, ele tem mais dificuldade de refrigerar. E é por isso que vários casos de incidente térmico nas rodovias a gente pode constatar, né? Porque o veículo acaba freando demais, com má instrução, má manutenção da carreta. Então essa é uma importância muito grande, a gente estar sempre de olho. Então o alerta de colisão que a gente viu, antes da colisão acontecer, ele emite aqueles tipos de sons, né? Eu vou tentar passar rápido aqui por tudo para dar o nosso horário certinho, né? O ESP é um controle de estabilidade, então, como eu falei um pouco antes, ele monitora o ponto do volante, monitora acelerômetros no chassi e toma ações sozinhos, como frear uma roda, cortar a aceleração do motor, para manter o veículo na rota que ele determinou, posição de volante. O LCS é um sensor de ponto cego, ele monitora a área direita do veículo quando o motorista tende a regressar depois de uma ultrapassagem. Ele monitora essa área e diz para o motorista se está livre o caminho ou não. Alguns carros já trazem isso, né? Então não é tão novidade, vocês já devem ter experimentado um veículo assim. Você dá uma seta, ele vai dizer se tem alguma coisa do lado ou não. Perdão. Então, é um dispositivo de auxílio visual, né, para o motorista. É o detector de sonolência que eu falei para vocês, eles vêm com mensagens no painel e depois outras ações, como diminuir o volume do som, aumentar o volume do alerta. O LKS é uma sigla de mercado, né? Significa Lane Keeping Support, que então é um auxílio de permanência em faixa, é uma câmera que monitora as faixas. Para isso eu preciso de faixas bem pintadas, bem sinalizadas, senão não vai funcionar direito também. E vocês imaginam que temos dificuldades no país com sinalização, né? Então, mas o caminhão ele consegue funcionar muito bem, apesar de algumas faixas mal pintadas ou já desgastadas, e ele tem a intenção, então, de sempre de manter o veículo na trajetória dentro da faixa. Para isso, ele avisa o motorista. Se ele está chegando próximo da faixa, emite um sinal, uma vibração no volante, um alerta no painel, que ele está comendo faixa, como a gente chama no termo, né? Existe também esse auxílio de manutenção, o LKS sendo um auxílio de manutenção na faixa, ou seja, o veículo automaticamente vai manter ele na faixa através de um volante elétrico. Esse volante ele ajusta sozinho a correção do trânsito. A gente tem isso no Brasil disponível para venda também. É um sistema que funciona muito bem, acredito que alguns já viram isso em automóveis, o caminhão tem isso desde 2014 como possibilidade, né? Essa direção dinâmica, a gente chama o nome da direção elétrica da Volvo, se chama VDS, Volvo Dynamic System, direção dinâmica Volvo. Foi pioneira em trazer direções elétricas para veículos pesados e ela traz menos força, né? Sendo elétrica, tendo um auxílio elétrico, ela traz menos força para o motorista. Então ele tem menos cansaço, manobras ele facilita muito. E ele traz essas duas vantagens. Ele traz a vantagem de um controle, como eu falei, de correção de faixa.
e ele traz um controle de estabilidade. O veículo automaticamente faz um contra-esterço no caso de derrapagens. Como na foto aqui, tem até um vídeo, mas pelo tempo eu não vou passar. Ele, quando identifica que o veículo está em um piso escorregadio e ele está fazendo um deslizamento, eles têm sensores que identificam isso e ele faz um contra-esterço automático para acertar a direção. Então, devido ao tempo, eu vou priorizar aqui o conteúdo. Além disso, o veículo que a gente faz hoje, da linha F, ele sai 100% conectado da fábrica. Ele sai com um módulo que vai um chip dentro, um chip de celular, e ele vai comunicando o tempo inteiro com a fábrica. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente pode desenvolver um serviço de suporte para o motorista. Então, como funciona isso? Todo veículo que sai da linha de produção sai com um celularzinho dentro dele. Ele faz chamadas, ele mostra o posicionamento e ele envia dados do veículo para a nossa central. A partir desses dados, a gente pode fazer vários trabalhos com o cliente. Inclusive, alertar se o motorista está passando por situações de emergência. Então, existem esses sensores que eu falei, esses sistemas, eles registram tudo que está acontecendo no caminhão, mandam para a nossa central e aparece num site que o cliente tem acesso, que se chama Volvo Connect. A partir disso, ele vai ter toda a visualização desses sensores do que está acontecendo com o veículo, com acelerações bruscas, frenagens bruscas, consumo, né? Óbvio que também o mais importante é ele estar controlando o consumo de combustível, mas também vai aparecer saída de faixa, frenagem de emergência. Então é mais um serviço que a gente oferece de segurança, né? Essa equipe que eu falei no passado é uma equipe que na Suécia ela é muito forte, atua muito forte, existe uma equipe dedicada só para esse trabalho, emitindo relatórios anuais acessíveis ao público em geral, mostrando o que acontece em termos de acidentes. Eles fazem esse trabalho para a Europa, né? Então eles analisam o acidente, classificam, colocam o que tem acontecido em termos de acidentes, e a Volvo tem se posicionado para sempre ter 0 acidentes. Então ela mitiga todos os riscos que acontecem. Assim eles classificam, eles fazem esse tipo de classificação e eles mostraram que os usuários de automóveis são os que mais morrem em acidentes com caminhões pesados. Isso se deve especialmente ao fato de que os caminhões pesados estão em rodovias e usuários vulneráveis não estão tão presentes em rodovias, então os carros realmente acabam se envolvendo mais em acidentes e normalmente são fatais, e tem essa estatística, né? Quando são acidentes envolvendo caminhões com caminhões, eles classificam dessa maneira. Se alguém tiver interesse em desenvolver mais esse assunto, nós temos como fazer o relatório, compartilhar tudo, né? Mas os caminhões normalmente, a maior parte dos acidentes, eles se envolvem em acidentes sozinhos e não envolvem outros caminhões. Então, é um tipo de um veículo que ultrapassou uma velocidade limite de tangência para uma curva, o veículo ele capota, ele tomba, né? Então, é o segundo que mais acontece. Acidentes de frente com caminhão são mais raros de acontecer, especialmente acontecem em países menos desenvolvidos, em que as rodovias têm mão dupla, né? Isso é mais comum. Aqui estão os tipos de colisões com automóveis. A que mais ocorre é uma colisão frontal, quando o automóvel invade, é impressionante, mas é quando o automóvel invade a faixa do caminhão. Em conversões, então isso tudo é mapeado, classificado e colocado em relatório para estudos, né? Esse tipo de estudo é feito, divulgado para o mundo inteiro. O objetivo, como eu falei, é 0 acidentes no mundo inteiro. A gente trabalha para isso, trazendo dispositivos e mitigando riscos e trazendo tecnologia para os caminhões. Isso tudo que eu falei envolve muita tecnologia, né? Então, a gente sempre está um passo à frente nesse tipo de assunto. Inclusive com ações sociais. As ações sociais incluem envolver a sociedade, obviamente, né? Nos programas de conscientização. Então, o programa Stop Look Wave é um programa dedicado para crianças, para que elas sinalizem para o motorista de um caminhão que elas estão por perto. Então, ela para, ela visualiza o caminhão e ela acena. Então, a partir disso, a gente faz
treinamentos em escolas, estão presentes esses tipos de ações em vários ambientes. Olha a importância disso, né? Então, eles vão fazer esse trabalho educacional em crianças realmente para mostrar a importância do que eles fazem em volta de um caminhão. Muitas vezes eles sobem no caminhão para ver a dificuldade no motorista. O motorista está com a visão lá em 3,20 metros de altura, com toda aquela massa em volta. É difícil enxergar. Inclusive, eles fazem esse teste para mostrar aonde o motorista enxerga. Eles enchem com crianças em volta e aonde que eu consigo enxergá-las. Para mostrar a dificuldade mesmo. Então, e existe um programa CNBC que é o mais voltado a ciclistas, né? A usuários vulneráveis de bicicletas. Então, esse é um material que poderia ser muito extenso, mostrando detalhes dos dispositivos, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar mostrando um pouco dos produtos, um pouco da minha habilidade na empresa, que é falar de segurança. E se tiverem dúvidas, comentários, vamos ver o que temos no chat aqui. Vou abrir para ver as câmeras aqui. Então... Ô, Rafael, estão me escutando? Estou ouvindo, Douglas. Estou ouvindo. Então, tá. Eu agradeço a tua bela e completa explanação. Foi uma verdadeira aula de segurança em caminhões. Pouca coisa a gente sabia, né? E foi realmente um bom aprendizado. Né? Obrigado, Douglas. Eu tenho a satisfação de conhecer a Volvo daqui, também da Suécia, de Göteborg em sueco. Né? Eu estive lá visitando a empresa. Legal. Então, sei um pouco da história também dessa grande empresa. Eu então, queria só, antes de finalizar, desculpa, Douglas, o nosso colega Júlio Lodetti trabalha também na área comigo em engenharia de vendas. Ele fez uma lembrança muito importante, que é sobre o memorial de segurança. O memorial de segurança ele fica anexo à Volvo e ele é aberto ao público. Lá dá para a gente ver vários desses dispositivos funcionando e, inclusive, indo em alguns simuladores de crash test, ver toda essa história da Volvo ao longo do tempo falando em segurança. Então, fica o convite de procurar no site da Volvo. Na verdade, desculpe. Procurar o site do Memorial de Segurança. Não é um Memorial de Segurança da Volvo, na verdade. A Volvo é um projeto cultural dela que entregou isso para o Estado. Então, ela mantém o memorial funcionando e com, claro, né, com caminhões Volvo lá, com dispositivos Volvo, mas é um memorial aberto à sociedade, gratuito, como colocou o nosso professor Lodetti ali. Então, fica o convite também para finalizar esse assunto, que acho que é muito legal ir lá, com filhos e tudo mais. Com certeza, inclusive já estamos articulando para a possível visita, né, Rodrigo, de uma visita do Instituto à Volvo aqui em Curitiba. Estamos articulando isso aí. Nós temos algumas perguntas. Em primeiro lugar, os parabéns pela apresentação, que foi bastante profícua. Né? E aqui Obrigado. Temos aqui o Paulo Peterlini. Tá? Ele pergunta se já existe a tecnologia de células de carga, tanto em eixos do caminhão-trator, bem como para os eixos dos futuros implementos que ele vai rebocar. Existe. Inclusive, o veículo projeta esses pesos. Existe a possibilidade de projetar esses pesos por eixo da composição completa no painel do veículo. Então, ele fez referência a sensores de carga para saber o que foi carregado no caminhão. Né? Isso existe, é bastante aplicado em países como o Uruguai, por exemplo, que tem um transporte de madeira rigoroso em termos de peso bruto total. Os veículos lá são 100% suspensão a ar, porque na suspensão a ar eu consigo ter precisão do peso que tem em cima do veículo. Então, existe, nós temos, trabalhamos com isso, mas existe a limitação de funcionar com suspensão pneumática para ser mais preciso. Existem outros dispositivos metálicos de variação de potencial para estimar um peso, mas ele não é muito preciso. Então, o ideal é que o veículo com suspensão a ar, no implemento e no caminhão,
tenha para que seja possível a leitura precisa do peso. E assim funciona muito bem. Que bom. Obrigado. E o Paulo também tem a segunda pergunta, se tem tido continuidade do prêmio Volvo de segurança. Eu não estou vendo a pergunta, mas eu não conheço esse prêmio de segurança. Talvez ele esteja falando com clientes, não conheço. Vamos ter que investigar. Onde é que está essa pergunta? Depois eu pego ela aqui. Foi às 19h35. 35. Paulo Peterlini. Tem tido continuidade o prêmio Volvo de segurança. Bom, eu não conheço esse prêmio, então vou ficar devendo essa informação. Fica para a próxima. Fica para uma João próxima, Grock, talvez. está perguntando, se possível, se você poderia falar um pouco, alguma coisa sobre esse modismo dos caminhões arqueados e qual a opinião do fabricante a respeito e a legislação. Então, é um tema importante, um tema que foi bastante explorado no passado aí, pelo fato da colisão que houve muito próximo da Volvo até, que envolveu um pai e um filho que infelizmente vitimou o filho e a esposa, né? Caminhões arqueados, não só arqueados de traseira, como rebaixados na dianteira. A Volvo já se posicionou sobre o tema. Se vocês procurarem, se o João puder procurar também no Google, já existe uma matéria que a Volvo fez com o nosso gerente da área, inclusive, deu retorno sobre isso. A Volvo explica que o seguinte, quando a dinâmica do veículo fica totalmente alterada, você tendo um veículo com suspensão arqueada, ou seja, está subindo a suspensão, você está elevando o centro de gravidade dela. Modifica a dinâmica, você sobrecarrega a dianteira do veículo, você sobrecarrega os freios dianteiros do veículo, que não tem a mesma eficiência mais que o conjunto completo. Você pode causar um tombamento pelo centro de gravidade estar mais elevado. Então a Volvo se posiciona de uma maneira totalmente contrária a essa prática, resultando em possíveis danos materiais. Então, depois procurem a matéria para vocês verem mais a respeito. Mas esse foi o posicionamento, né? Sendo contra, dizendo que a suspensão do veículo tem que ser mantida original de fábrica, por uma eficiência, pelo carregamento que ele transporta, e existe uma lei que cobre isso, né? Com um ângulo máximo, existe na lei um ângulo que permite uma inclinação, né? Que ele sai de fábrica, inclusive, com um ângulo, com a frente um pouco mais rebaixada. Mas isso tudo está mapeado, a Polícia Federal estava, inclusive, fazendo um excelente trabalho de investigação e de monitoramento nas rodovias, né? Infelizmente, eu acredito que esse trabalho deu uma pausa agora. Questões políticas sempre, mas foi feito, logo após esse acidente, foi feito um trabalho exaustivo da PRF, parando, multando, apreendendo esses veículos que estavam com a suspensão acima de tantos graus e acima de tantos metros. Inclusive aquilo que eu falei de intrusão acaba totalmente sendo jogado no lixo, né? O veículo tem todo um sistema de proteção, de anti-intrusão, para-choque reforçado, e a pessoa me ergue a suspensão, então aquele para-choque fica mais alto da altura que foi projetado e o veículo fica embaixo, que foi o que aconteceu com aquele pai e filho, infelizmente, uma tragédia. Essa é a opinião da empresa e a minha em particular. Obrigado. E o Júlio Lodetti fez uma observação aqui, uma consideração. Em termos de atuação do freio ABS, nós já tivemos uma experiência na prática, não é mesmo, Rafael? Aconteceu uma situação de emergência na estrada, onde o trânsito parou subitamente e os freios ABS foram cruciais no gerenciamento da frenagem com segurança. Então, é isso mesmo, né, o Júlio, Rafael? Ele lembrou bem, né? A gente estava num teste, a gente faz bastante teste pilotando o caminhão na rodovia e testando tudo que a gente tem do caminhão. E ele foi de copiloto aí, o Júlio é sempre parceiro comigo. E de repente o trânsito à frente parou e eu acabei levando um susto, né? A gente tava conversando, acabei levando um susto e meti o pé muito rápido no freio. E não fui fundo no freio porque não precisava, né? Foi só aquele susto de pôr o pé muito rápido. Então, o ABS ele detecta essa situação de ir muito rápido no pedal. Isso para ele é um sinal de alerta. Então, ele freia com mais intensidade o veículo, mesmo se eu não apertar fundo o freio. E foi o que aconteceu quando eu estava com ele. Eu falei, esse caminhão freou absurdamente forte
e eu só ralei rápido no freio. Foi o que aconteceu mesmo e mostra que a gente tem o caminhão mais na mão com esse sistema eletrônico, né? A frenagem é muito rápida porque o sinal eletrônico chega direto na cuíca de freio. E por isso ele consegue fazer uma gestão rápida. Diferente de sistemas puramente pneumáticos, né? Sem EBS, sem a eletrônica, que o sinal chega por um caminho e o ar chega por outro. Até chegar, o ar tem uma velocidade muito menor de deslocamento do que o sinal elétrico. Então é isso que aconteceu. Muito obrigado, professor, pelo comentário. Obrigado pela participação. O Amaro está fazendo também uma observação e está fazendo algumas perguntas. Muitas vezes vejo caminhões com o para-choque traseiro muito alto do que o para-choque de um carro. Isso já comentou, né? Já vi até para-choque articulado. Dá medo. Não com a Volvo, claro, já fez a comercial dele, mas tudo bem. Quem controla isso nos projetos e nas estradas? Quais são as normas? Isso fica a cargo do Senatran, que agora é uma secretaria, né? Fica a cargo da execução do monitoramento via PRF e não fica a cargo dos fabricantes, né? Depois que, obviamente, o produto sai de linha de produção, a gente entrega ele conforme a homologação em todas as instâncias e o que o cliente faz depois com isso, a gente não faz esse monitoramento. Então, fica a cargo da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos responsáveis por fiscalizar as leis em veículos que já estão rodando. As modificações são inúmeras que são feitas. Infelizmente, o para-choque para cima é um crime fazer isso. Essa é a verdade, sabe? Falando bem a verdade, as pessoas deveriam ser culpadas seriamente quando fazem esse tipo de modificação, porque às vezes a pessoa acha bonito, eles fazem isso por bonito, né? A verdade é que eles modificam porque acham que o caminhão fica mais bonito, arqueado, com suspensão levantada, mas o perigo que vem junto, muitas vezes não se tem noção. Obrigado. O Paulo Peterlini também está fazendo uma observação aqui. Fui um dos convidados da empresa quando foram lançados o sistema de freios ABS em testes realizados na pista do aeroporto de manutenção da TAM, quando eu fazia parte da Câmara Técnica de Assuntos Veiculares do CONTRAN. Acho que foi em 2010. E lembro da eficiência dos mesmos. Foi impressionante. Legal, Paulo. Aí do Paulo. Eu não lembro Temos bastantes parabéns aqui dando... Obrigado. Agradeço o Paulo, ele fez um comentário legal. Isso foi, eu não lembro se foi em 2010 mesmo, porque eu não estava na empresa ainda nessa época, mas ele ficaria mais impressionado ainda agora com os freios EBS. Então, convido a fazer um teste no EBS aí para você ver a eficiência do negócio, é muito bom. É uma tendência aí, uma legislação que vem também, né? Tudo que vem para bom, depois vira legislação, como espelhos para aumentar a visibilidade, e ano que vem vai ter bastante modificação em legislação que vai entrar uma lei de emissões novas, né? E junto com isso vai entrar espelhos retrovisores com maior capacidade de visualização. Então, o EBS vai vir também na legislação, junto com carretas, a coisa vai evoluindo ao longo dos dispositivos sendo amplamente disponibilizados, né? E sempre para a segurança veicular. Agora, o importante é a gente manter eles conforme o fabricante fez, né? Isso aí faz tudo parte da melhoria e da segurança contínua. E infelizmente os freios ABS... Infelizmente, os freios ABS em carretas muitas vezes são isolados, porque o motorista acha que atrapalha em algumas situações, né? Então... Eu estou vendo aqui não temos mais perguntas, então, em nome da Câmara, eu agradeço a tua participação, a tua explanação. Informo também os participantes que esse vídeo depois ficará disponível no YouTube para consultas e outras manifestações. Eu passo a palavra agora ao Rodrigo, nosso diretor técnico, para as considerações finais. Obrigado, Douglas. Obrigado por você ter trazido a palestra. Rafael, muito obrigado a você, a Volvo, né, que é um orgulho, é uma multinacional, mas é um orgulho local aqui para nós, né, uma das precursoras ali da cidade industrial, uma empresa tradicional que tem feito aqui, construído a história de Curitiba junto conosco. E agradeço muito, a palestra foi excepcional, sem dúvida. Isso vai, como o Douglas disse, para o nosso canal no YouTube, onde vai atingir um público
mais amplo lá. E agradeço, eu peço a todos que acompanhem aí nossas redes sociais, né, no canal do YouTube aí, IEPPR, e passo por fim, então, para encerrar, para o Rafael falar aí as suas palavras finais. Obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer que a possibilidade de estar trazendo esse tema para mais pessoas da sociedade. Normalmente a gente traz esse tipo de treinamento para clientes, envolve só o nosso público de clientes de caminhões, né? Mas é importante que todos saibam todos os programas que a Volvo tem sociais, o memorial, como a gente falou ali mais cedo, estejam envolvidos como usuários, mesmo se estão como pedestre, né? E cada vez sabendo mais da tecnologia, a gente pode cobrar também a sociedade que as coisas evoluam, né? Sabendo que das coisas que se faz certas ou erradas, a gente faz parte da sociedade e evolui como humanidade. Então, obrigado pelo espaço para poder fazer isso acontecer. Obrigado a todos, boa noite. Até mais. Boa noite.